Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Cleide. Eu vim aqui para poder explicar para você as atividades da página 15, 16 e 17, refletir sobre alguns enunciados e fazer você a pensar sobre os produtos e as publicidades. Qual é a relação que tem nos produtos que eu desejo tanto ter com a publicidade, certo? Vamos lá? Durante essas explicações vão ter coisas aí que vocês precisavam saber para poder realizar essas atividades. Então não deixe de acompanhar até o final todas as explicações para você poder fazer aí com tranquilidade as suas atividades, tá bem? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela. Esse é o meu conteúdo online disponibilizado pelo Objetivo, por isso que parece que não está tão parecido aí com... Nossa, eu fiz um trava-línguas com as palavras, né? Vou falar de novo. Por isso que não está tão parecido com a sua apostila, mas ele vai ficar mais fácil aí de você compreender, certo? Então, o enunciado fala assim, ó, as propagandas querem convencer o consumidor a comprar o produto que anunciam. Uma das estratégias de conhecimento, além da imagem, é escrever mensagens curtas, diretas e positivas. Nelas, há quase uma ordem indicada por um verbo no imperativo, que nos induz a desejar aquele produto. Para um pouquinho, eu quero falar um pouquinho para você sobre os verbos no imperativo. Eu costumo dizer que são os verbos do pai e mãe, né? Os pais e as mães sempre usam esse verbo aí com vocês, crianças, para poder dar uma ordem. Então, calça o chinelo, coloca a blusa, venha jantar, coma toda a sua comida, enfim. São esses verbos que dão um comando, é o verbo no imperativo. Eles também são usados, além da propaganda e na fala dos pais, por exemplo, em receitas. Então, coloque 2 xícaras de açúcar, mexa tudo. Ou seja, sem que você perceba, é um verbo que está te dando uma ordem. É o verbo que está te indicando o que deve ser feito. Então, quando eu tenho aqui nessa propaganda, na letra A, nesse anúncio publicitário A, ele fala assim, ó, ajude a salvar nossas crianças, cuide delas no trânsito. Eu tenho 2 verbos no imperativo aí, que eu não vou dizer para vocês quais são, e eu quero que você circule eles com o seu lápis, para que na nossa aula online a gente possa conferir se você está correto. Então eu vou ler de novo, preste atenção. Quais são as 2 palavrinhas, quais são as 2 ações que estão aí te indicando uma ordem? Então, ajude a salvar nossas crianças, cuide delas no trânsito. Pegou aí? Na letra B, ele fala assim, ó, solte a cabeleira. Qual é o verbo aí que está te dando uma indicação, que está te dando uma ordem? O que a pessoa deve fazer com o cabelo, por exemplo? Solte a cabeleira. Qual é o verbo aí de ordem? O verbo no imperativo. Circule que nós já vamos conferir na nossa aula online, tá bem? Bom, na 3, ele vai falar de novo para a gente poder ver as revistas em sala de aula. Como nós não temos essas revistas em sala de aula, para você poder procurar esses verbos de comando, esses verbos no imperativo, procure um gibi, procure um livro que você tem aí na sua própria apostila, tente identificar outros. Ainda assim, se você achar que é um trabalho muito árduo, você pode testar os seus conhecimentos quando você estiver conversando com a sua mãe ou com o seu pai. Quando ele disser um verbo de comando, quando ele disser um verbo no imperativo, você fala verbo no imperativo, verbo no imperativo. Fica aí uma brincadeira para você também perceber quais são os verbos que nos indicam ordem do que nós devemos fazer. Beleza? Bom, na 4, a 4 ainda está na página 15. Eu olhei aqui embaixo, porque como essa apostila, né, esse conteúdo não é parecido com a nossa apostila, eu olhei para a minha apostila aqui embaixo. Então, tá dizendo assim, ó. Por que você acha, preste muita atenção nessa pergunta, muita atenção, ó. Por que você acha que os criadores da campanha A utilizaram personagens de contos de fadas como garotos propaganda, se ela é destinada ao público adulto? Para e pensa comigo. Eu não vou te dar a resposta. Eu quero que você reflita junto comigo para você elaborar a sua resposta com as suas palavras, se você bem entendeu. Então vamos lá. Vamos voltar na campanha A. Ajude a salvar nossas crianças, cuide delas no trânsito. Isso aqui está falando para os adultos, tudo bem? Então,
Ajude a salvar nossas crianças, cuide delas no trânsito. É uma propaganda, é um anúncio publicitário para o público-alvo adulto, mas que estão lá personagens que são das crianças. Por quê, gente? E aí é onde você vai elaborar sua resposta. Ele está tentando aqui criar um emocional, sensibilizar o adulto com aqueles personagens que fizeram parte também da infância daquele adulto, para que, cuidando das crianças, todas as crianças possam continuar a ver esses personagens dentro da sua faixa etária, que é a infância. Então, o que ele está querendo fazer? Que ele quer produzir uma sensibilidade no adulto, trazendo esses personagens infantis. Ele quer trazer um emocional para que o adulto, através da sua sensibilidade, possa ter mais consciência do que ele faz no trânsito. Pegou aí a explicação? Elabora a sua resposta, eu quero ver depois na aula, tá bem? Vamos lá, então. Na número 5, nós estamos aí na página 16. E aí a gente tem essa pintura famosíssima. Provavelmente você já viu ela em algum lugar. Nós vamos falar um pouquinho dela mais tarde. Vamos ler primeiro esse anúncio publicitário aqui. Leia esta peça publicitária e depois responda as questões. Havaianas, todo mundo usa. Nome do produto Havaianas, slogan, todo mundo usa. Ai, será que eu falei demais? Não sei. Bom, vamos lá então. Todo mundo usa, certo? Vamos ver as questões abaixo. Olhou bem a imagem? Beleza? Vamos lá então. Que produto está sendo anunciado? Tá na cara, gente. Escreva o nome. Lembrando, letra maiúscula, porque você vai iniciar uma frase. Copie o slogan dessa propaganda. Ai, eu acho que eu falei demais. Bom, mas acho também que você nem se lembra, né? Então volta lá e procura o slogan dessa propaganda, certo? Copie. Então não é para você acrescentar nenhuma palavra a mais. Copie o slogan que está lá na propaganda. Pega ele, copia do jeitinho que ele está lá, tá bem? E aí vem esse pontinho aqui na B ainda, antes de nós irmos para a próxima página, página 17C. Vamos lá então, ó. A imagem desse anúncio publicitário, ele parece familiar? Nós já comentamos no início da atividade, né? Pois ela é uma das mais importantes obras de arte do modernismo brasileiro. Chama-se Abaporu e foi pintada pela artista plástica Tarsila do Amaral, brasileira, que você também já deve ter ouvido falar dela. Explique com suas palavras, olha aí a palavrinha-chave dessa atividade, a relação que existe entre a imagem e o slogan da propaganda. O que tem a ver, então, o slogan com essa imagem do jeito que ela está? Ok? Então, a imagem está desse jeito, com essa havaiana, porque... Tananã, tananã, tananã. Veja isso, o que tem a ver a imagem e o slogan? Imagem e slogan. Até você entender qual é a relação entre um e outro e você elaborar bem a sua resposta aí, tá bem? Não vou te dar resposta, apenas uma reflexão. Lá na outra página, na letra C, ainda nós estamos falando dessa imagem aí da Havaianas todo mundo usa e do Abaporu. Ele fala assim, ó, que interferência foi feita intencionalmente pelos criadores da campanha na obra de arte que compõe a publicidade, que compõe a peça publicitária. Então, o que tem a mais no quadro Abaporu da Tarsila do Amaral, que foi uma interferência colocada de propósito pelos publicitários para formar essa publicidade da Havaiana. Qual é essa interferência? O que colocaram no Abaporu? Pegou aí? Vamos lá. E o pontinho embaixo ele está perguntando a sua opinião. Em sua opinião, você acha que a equipe de criação dessa campanha foi realmente criativa? Sim ou não? E o explique a sua resposta é o seu porquê, a sua justificativa. Está bem? Vamos lá então. Na 6 e penúltima atividade, perdão, ele fala assim, ó. Você já se sentiu... Ai, desculpa, li errado. Letra número 6. Nossa, agora buguei toda a minha mente, hein? Vamos lá de novo, então. 6. A tira a seguir é para provocar a reflexão da turma. Eu não quero que depois que eu terminar de ler, você fale assim, eu não entendi nada.
preste bastante atenção, muita atenção, para você criar aí um raciocínio dessa tirinha que ela é muito boa e ela vai fazer a gente pensar sobre esses produtos, tá bem? Então, olha só. A Mafaldinha chega, todo mundo conhece a Mafalda aí bem bonitinha, ela fala assim: Oi, Miguelito, coisa boa na TV? E Miguelito responde: Acabei de ligar. E aí ele, chocado, olha para a Mafalda e fala: Mas parece que se você passa desodorante, depois come salsichas e aí compra uma máquina de lavar roupas, só não é feliz se for muito idiota. Pesado, né? Mas aí fala assim, ó. Depois do bate-papo sobre o significado do texto, crie um título para a tira e escreva aqui, ó, nesse retângulo, é onde você vai colocar o título para essa tirinha. Vamos pensar um pouquinho sobre ela. O Miguelito ficou ali na frente da televisão, vendo aqueles diversos comerciais e as pessoas todas muito felizes. Ah, então eu estou muito feliz porque eu comprei uma máquina de lavar roupas. Ah, estou muito feliz porque agora eu estou passando um desodorante super cheiroso, lavanda, floral, etc, etc, etc. Então, as propagandas, como nós vimos lá na página 12, dos positivos e dos negativos, ela é muito boa porque ela oferece uma grande quantidade de opções para nós, não é? Mas, ao mesmo tempo, ela causa um efeito de consumismo em nossos cérebros sem que nós percebamos. Então, a gente quer ter cada vez mais, sem necessariamente precisar. Então, eu falo isso sempre em sala de aula. Às vezes vocês assistem aqueles vídeos lá, ai, fulano comeu tantos potes de Nutella, ele fez tantas coisas, sendo que você não precisa ter tudo isso de doce na sua casa, por exemplo. Você não precisa ter 15 pares de sapatos, sendo que você tem 2 pés e o seu pé ainda está em fase de crescimento com você. Não é? Você não precisa ter o ultra supersônico celular, sendo que você ainda nem usa todas as funções dele. Então pense um pouquinho sobre isso, pense sobre o que você tem hoje e que existem principalmente nessa época aí de pandemia, de quarentena, onde as pessoas estão isoladas, que se vocês estão nessa possibilidade de estarem nas suas casas, com internet, com uma comidinha, com um cobertor quentinho, sentar e deitar no sofá e ficar assistindo um vídeo, uma série que você gosta, você é muitíssimo privilegiado. Então, não queira cair nas garras da publicidade no sentido de você ter e acumular coisas sem que você necessariamente precise, tá bem? Fica essa dica aí para a gente poder ter essa solidariedade para com todos, para que todos nós possamos ganhar essa luta aí do coronavírus e que a publicidade ela não nos engane, nós possamos ser conscientes cada vez que eu decido comprar alguma coisa, cada vez que eu decido ter alguma coisa, tudo bem? Tem até algumas propagandas que falam assim, eu não preciso, mas eu quero. Será que sempre eu vou pensar dessa forma? Será que sempre só eu tenho e o outro não? Não é? Então vamos pensar, ser conscientes e continuar falando sobre isso. A minha aula termina por aqui. Eu te encontro na nossa aula, na nossa videochamada online. Um beijão cheio de saudades e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.